Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas divinas consolações, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje me encontro aqui com Marlene Brasilino. Marlene, seja bem-vinda. Amém. A essa gravação aqui do canal. A Marlene, ela tem quantos anos, Marlene? A senhora tem quantos anos? 70. 70 anos. E a Marlene, ela tem um testemunho muito lindo de fé, que nos enriquece, que nos fortalece. Que ouvindo ela, eu pensei, esse testemunho outras pessoas têm que ouvir, têm que ser edificadas. Porque quando a gente encontra pessoas de fé, como é bom ouvir essas pessoas de fé relatar as vitórias através da fé, as vitórias que conquistaram ou as turbulências que atravessaram, mas de uma forma diferente. A gente lembra de dois homens que edificaram casa, a história que Jesus conta. Um que edificou a casa na areia, outro que edificou a casa na rocha. Ambos sofreram a tempestade, a enxurrada, o vento veio e soprou. Só que a diferença foi que o que construiu a casa na areia, a casa caiu. O que construiu na rocha, que é Cristo, a casa não caiu, embora sofreu também a mesma tormenta. Marlene, a senhora tinha um filho, isso? Como era o nome dele? Francisco. Francisco, ele morou até um certo tempo com a senhora, foi isso? Morou. Depois foi trabalhar em São Paulo. São Paulo. Filho único? Só um que eu tinha. Só a senhora e ele? Só eu e ele. E ele disse, mãe, vou para São Paulo trabalhar, isso? Foi. A senhora abençoou. Disse, vá, meu filho. E aí... Ele tinha o desejo de ir, né? Foi trabalhar. Foi trabalhar e... Casou, ele casou primeiro? Ele casou primeiro. Casou e foi para São Paulo trabalhar para conquistar o seu sonho, né? Da casa própria. Foi. Fazer sua vida. Pagou a casa, ele pagou a casa dele. E aí, Marlene, seu filho foi trabalhar em São Paulo e lá aconteceu um acidente com ele, né? Até então, a senhora ficou sabendo que foi um acidente. Foi isso? Foi. Disseram a mim que tinha sido um acidente. A senhora estava em casa, a senhora lembra mais ou menos que hora era? 1h da tarde. 1h da tarde. E como foi? A senhora sentiu quando aconteceu esse acidente? Eu senti, porque quando eu trespassei assim que eu dormi, e estava sentindo aquela gastura, que nem ia acontecer alguma coisa comigo ou com ele. Aí quando ele falou na porta, aí eu fui sair, aí a mulher foi e falou assim, seu filho não está bem não. Aí eu fui e disse assim, pra ela, eu disse, olha, meu filho já faleceu, ele faleceu agora. A senhora não sabia de nada? Não sabia de nada. Esse acontecimento em São Paulo? Foi. E a senhora em casa sentiu? Senti. Quando chegou a notícia, que disseram, seu filho não está bem porque não queria dar a notícia assim que ele já tinha falecido. Era. A senhora Já tinha sabido. A senhora foi e disse, meu filho já faleceu. Foi, disse desse jeito. A senhora sentiu um toque? Senti. Aviso. Foi muito doloroso. Muito pesado. Quando eu saí da porta, que eu avistei o povo, rapaz, eu sabia que meu filho não está bem.
Mas Marlene Brasilina, a senhora faz parte do grupo de oração, Testemunho da Luz aqui da comunidade São Sebastião, isso? Faço. A senhora, neste momento, eu estou fazendo essas perguntas porque antes a gente já conversou, que é algo que ela já partilhou. E ela tem dito que o grupo de oração, primeiramente Deus, através do grupo de oração, foi que lhe deu muita força. Deu muita força. Eu acho que eu não estava aqui em cima da terra, não, se eu não tenho. Se eu não tivesse na força do grupo. O que é o grupo de oração para a senhora? É muita coisa. Como é que a senhora pode descrever? Muita força, Jesus. O que mudou na sua vida depois que a senhora começou a participar do grupo de oração? Mudou muita coisa na minha vida. Cite aí um exemplo de alguma coisa que mudou. Mudou que eu era uma pessoa muito violenta, uma pessoa muito assim, engasturada, uma pessoa... Era uma pessoa pavio curto. Sim, era. Qualquer coisa brigava. Qualquer coisa brigava. Em relação à morte do seu filho, a senhora sentiu que a sua experiência no grupo de oração lhe deu a força de se manter de pé? Foi. Foi o grupo de oração que me levantou. A senhora aconselha pessoas que não participam a participar desse grupo de oração? Aconselho. A senhora pode ficar livre agora para falar o que vinha do seu coração. Se não fosse o grupo, eu acho que não sei não, Jesus. Eu não tinha ficado em cima da... Não sei como foi não. Porque Deus me deu muita força o grupo de oração. Fiquei muitos dias batida. A senhora sentiu nesse momento de dor a presença da comunidade na sua casa, comunidade de fé, o povo da oração? O grupo de oração, O grupo de oração foi quem chegou na hora que, né, na hora que o cachorro vinha para chegar, o grupo de oração chegou comigo. A senhora sentiu que os irmãos do grupo de oração estavam em torno da senhora ali junto, sentindo a mesma dor? Senti. Então a senhora se sentiu acolhida pelo grupo nesse momento? Pelo grupo de oração, diga a todo mundo. Então, gente, aqui é o testemunho de Marlene Brasilina, como ela disse, 70 anos de idade. É uma senhora assídua no grupo de oração aqui na comunidade de São Sebastião, que eu estou coordenador, estou à frente desse grupo por um certo tempo, confiado pela grande misericórdia e bondade do Senhor. Então, a Marlene, eu, como coordenador dela, como a gente fala na renovação, pastor, posso afirmar com toda certeza de vivência com ela, da sua fidelidade, da sua dedicação ao grupo, do seu amor ao grupo de oração. Ei, meu Deus, Deus dá tanta força no tendo o caminho para o grupo. Deus é maior. A Marlene, ela tem um problema no joelho, né, Marlene? Ela anda com dificuldade, ela chegou aqui, o joelho está inchado. Mas ela não falta um dia no grupo de oração. Acredita nisso? É uma ovelha assídua, fiel. Não falta um dia que tem um grupo, Marlene Brasilina, não falta. A não ser que ela esteja numa situação que não possa nem andar. Se eu não esteja andando, não andar, eu não vou mesmo. Mas é uma ovelha fiel. Graças a Deus. Eu fui acolhido. Você foi quem chegou na minha casa, ajudou eu. Né? Na hora que chegou, eu estava para chegar e não tinha nada arrumado para receber o filho, e vocês me deram toda a força do grupo de oração. Foi um momento muito doloroso, ela está falando na situação do velório, né? Porque ela estava sem condições, né? E a gente, o pessoal do grupo de oração, estava lá presente, a gente teve toda aquela ação que tem que ter como comunidade. Mas que foi? Não, mas vocês acudiram, eu fui. Como povo que está no mesmo corpo, como diz a própria palavra de Deus, né? Se um membro sofre, todos os sofrem. Isso é comunidade, isso é viver nessa união que Cristo quer.
E o grupo de oração trabalha muito isso, a questão de viver, né, essa fraternidade entre os irmãos em todas as situações. Então a Marlene, ela é um exemplo. A Marlene é um exemplo de fiel, assídua do grupo de oração. É um exemplo de fidelidade. Eu não só saio do grupo de oração quando Deus tira eu. Aí... Só sai do grupo de oração aqui da terra para ir participar do grupo de oração lá no céu, né? Lá no céu. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê a graça de chegar à idade de Marlene, assim, com essa força, né, espiritual tão grande, de perseverança no grupo de oração, nas coisas de Deus. E não é só o grupo não, gente. Não falta uma missa que tem aqui na comunidade. Não, mesmo nessa. Não falta uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Ela, embora ela seja uma membro ativa no grupo, ou seja, um movimento do qual ela faz parte, né, se identificou dentro da igreja, mas os outros acontecimentos religiosos que acontecem na comunidade, ela participa. Ela é assídua também. Eu em Juazeiro, eu participava da renovação carismática e do apostolado. Aconteceu antes de eu ter um filho, depois que eu saí da renovação carismática e do apostolado. Então, Marlene, quais são as suas últimas considerações? Ou seja, o que é que você vai dizer agora ao povo que está em casa nos assistindo para finalizar esse momento? O que é que você diz ao povo lá? Olhe lá para a tela. Eu digo que o grupo de oração é muito bom. A pessoa participar das coisas de Deus, caminhar para o caminho de Deus, não é não? Porque o grupo não é o caminho de Deus. É? É. Tem certeza? Tem. Ô, glória. O grupo de oração é o caminho de Deus, com certeza. O grupo de oração, a gente reza, fortalece a gente, também, né? Escuta a palavra de Deus. Grupo de oração, olha o ciclo carismático. O grupo de oração inicia com o quê? Com a palavra. Não, inicia Não, com o texto. Inicia convidando a mãe. Desculpa eu errar. Não, tudo bem. Convidando a mãe para estar conosco. A Virgem Maria, cenáculo. Depois o quê? O grupo. Depois o louvor. O momento do louvor. O momento do louvor. Depois a oração inspirada, clamando o batismo no Espírito Santo. E depois a palavra de Deus. Então tem tudo isso que acontece no grupo de oração. E Marlene, ela diz que se identificou, assim, maravilhada com o grupo de oração. E como ela disse, só deixa um dia quando o Senhor me chamar lá para o céu. Deus me chamar. Amém? Então que o Senhor nos dê a força e a graça que está em Marlene, para que a gente tenha toda essa força espiritual, esse testemunho de vida, chegando à idade dela, do quanto é bom participar do grupo de oração, do quanto é bom participar da igreja. Então, eu participo da missa, do apostolado e do grupo de oração. O Glória participa da missa, apostolado e o grupo de oração. E só sai um dia quando Deus chama eu para... Só sai um dia quando Jesus chamar eu para o céu. Para o céu, Deus é quem chamar para o céu, a certeza do céu, né? Quem serve a Deus na terra, terá Deus no céu. Amém? Então, meus irmãos, aqui foi esse pequeno testemunho, né, da vida de Dona Marlene, ovelha assídua no grupo de oração, e como ela mesma diz, fiel à Santa Missa, também fiel ao apostolado da oração, e tudo o que se diz aqui é glorificar o nome de Deus aqui na comunidade, todo movimento que se realize aqui, que é para bem dizer, exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa olhar e você vai encontrar Marlene Brasilina ali. Marlene venceu porque Marlene tem o caminho de Deus, o grupo de oração. Estando ali servindo a Deus. Marlene venceu por quê? Porque eu segui o caminho de Deus, que era ditando em Deus. Ditando em Deus. Porque Marlene sofreu um pouquinho. Foi uma dor muito grande ela ter perdido um filho único. Quem é mãe imagina. O filho dela teve um acidente, caiu de um prédio de terceiro andar. Isso? Foi e nem explicaram eu como foi a morte dele ainda. A senhora sabe que foi um acidente, mas não explicaram. Não entraram em detalhe para poupar a senhora, né? A morte dele para mim, não. Mas a senhora firme
firme em Deus, né? Sou firme em Deus. Graças a Deus. Então, é um testemunho de uma mãe que veio falar, quis falar aqui, quis registrar, para que outras mães que se encontram também na situação da senhora que perderam os seus filhos, possam encontrar força através do grupo De oração. do grupo de oração do qual ela faz parte. Eu faço parte do meu grupo e eu tenho fé nele, eu não saio do mundo. Amém. Então, meus irmãos, aqui a gente finaliza, agradecendo a todos vocês que estão acompanhando esse momento através do canal. Fica com Deus que nós vamos com Ele. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Dá um tchauzinho pro povo lá. Tchau, tchau. Paz e bem. Paz e bem.